CC com o Fundamental 1, Estudo das Frações. Vamos à nossa aula do número 2. Nessa aula vídeo, veremos a sua primeira parte, uma revisão sobre os números mistos, que nada mais nada menos vêm ser as partes importantes, a transformação de um número misto em uma fração imprópria, e bem como a adição ou subtração de números mistos. A segunda parte, vamos à simplificação de fração, usando o nosso MDC, o máximo divisor comum. Finalmente, senhores, comparação de frações, abrangendo as partes que elas possuam o mesmo denominador, o mesmo numerador, frações com numeradores e denominadores diferentes. Bem, gente, vamos iniciar com o número misto. O que vem ser o número misto? É a soma de um número inteiro com uma fração imprópria. Então, senhores, aqui nós temos dois exemplos de números mistos. 5 mais 3 quartos, que em geral o número misto nós retiramos esse sinal do mais, usamos simplesmente nessa forma, 5 inteiros e 3 quartos, assim como 1 mais 5 oitavos, na nomenclatura do número misto, apresentamos simplesmente 1 inteiro e 5 oitavos, ou seja, retiramos esse sinal de mais, mas são equivalentes, são iguais. Senhores, a transformação de um número misto em uma fração imprópria. Aqui um pequeno esquema, vamos considerar esse i sendo o valor inteiro, e esse n sobre d, nada mais nada menos, representa a nossa fração, onde o n é o numerador e o d esse denominador. O esquemazinho como funciona para você fazer essa transformação do número misto para a fração imprópria. Multiplicamos o numerador vezes o denominador, adicionamos ao numerador, vem ser no caso o numerador da fração imprópria. E o denominador, senhores, permanece o próprio, ou mesmo. Ou seja, 5 inteiros e 3 quartos escritos como fração imprópria. Multiplicamos os 5 vezes 4, ó, parte inteira, vezes o denominador, e adicionamos como numerador da parte fracionária. E repetimos o 4, que é o divisor, então o denominador. No caso, senhores, 5 vezes 4, 20. 20 mais 3 é o 23, permanecendo sobre 4. Aí, então, a fração imprópria equivalente a 5 inteiros e 3 quartos. Se você quiser verificar, é só fazer a volta, como se diz. 4 vezes 5 é o 20. 20 mais o 3 é o 23 sobre 4. Senhores, 1 inteiro e 5 oitavos. Novamente, multiplicamos a parte inteira pelo denominador, no caso 1 vezes 8, adicionamos ao nosso numerador. Então, gente, e repetimos o denominador. No nosso caso, 1 vezes 8 é 8, 8 mais 5, 13 oitavos. Então, senhores, aí é uma maneira prática e fácil de você transformar número misto em fração imprópria. Senhores, agora vamos aqui à operação com números mistos, ou seja, vamos adicionar ou subtrair números mistos. Nós temos dois modos mais usados. O primeiro deles, adicionamos ou subtraímos as partes inteiras entre si. Segundo passo desse primeiro modo, efetuamos a adição ou subtraímos as partes fracionárias. E o terceiro passo, no final, operamos as duas partes. Vamos ver como é que é isso. Digamos que temos um exemplo, 4 inteiros mais 2 terços, mais 3 inteiros e 1 meio. Então, senhores, vamos escrever esses valores na condição de soma para ficar mais detalhado. 4 inteiros e 2 terços é o mesmo de 4 mais 2 terços. E 3 inteiros e 1 meio é o mesmo que 3 mais 1 meio. Senhores, vamos aqui adicionar as partes agora. Ou seja, adicionando as partes inteiras, vai ficando 4 mais o 3 e as partes fracionárias, no caso, 2 terços mais o meio. Senhores, o 4 mais o 3 é o 7. E as partes fracionárias ficamos a depender de uma soma de frações com denominadores diferentes. Tiramos o mínimo, que no caso é 6. Operando o mínimo, 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 2, 4. Mais 6 divididos por 2, vamos ao 3. 3 vezes 1, 3. Então, ficamos assim. Senhores, vamos adicionar as partes fracionárias. Repetimos aqui a inteira. E no caso, adição de frações com o mesmo denominador. Vimos em vídeo passado, conservamos o denominador
e adicionamos os numeradores. No caso, 4 mais 3, 7 sobre o 6. 7 sextos, senhores, é uma fração imprópria. Vamos dividir. Então, permanece o 7 mais 7 sextos, nada mais, nada menos, é um inteiro mais um sexto. Aqui, senhores, mais uma vez, vamos adicionar as partes inteiras ou os inteiros para concluirmos a fração mista resultante dessa operação, que vai ficando, então, 7 mais 1, 8, e 1 sexto, o 7 inteiro, 8 inteiros e 1 sexto é o resultado dessa adição. Senhores, vamos aqui ao outro método. A outra maneira, o outro modo de resolvermos essa operação, o que você faz? Converte os números mistos em frações impróprias e adicionamos. Então, nós vamos aqui, lembrando, né, para transformarmos ou escrevermos a fração, o número misto em fração imprópria, multiplicamos o numerador, a parte inteira, pelo denominador e adicionamos ao numerador sobre o denominador. É o nosso esquemazinho. Aqui vai ficando como? 3 vezes 4, 12. 12 mais o 2, 14 terços. Mais 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. 7 meios. Então, ficamos 14 terços mais 7 meios. Senhores, dependemos agora de soma de frações ou adição de frações com denominadores diferentes. Mínimo neles. O mínimo entre o 3 e o 2 é o 6. Operando o mínimo, 6 dividido por 3 é o 2. 12 vezes o 14, 28. 6, mais 6 divididos por 2, 3. 3 vezes 7, 21. Senhores, adicionar frações com o mesmo denominador. Conservamos o denominador e adicionamos numeradores. O 28 mais o 21 é o 49 sextos. Senhores, vamos dividir o 49 por 6. Chegamos então a 8 inteiros e 1 sexto, que é o mesmo resultado lógico da operação, do exemplo anterior. Então, senhores, aí você realizou ou realizamos, no caso, pelo segundo modo, a adição entre esses dois inteiros. Agora vamos adicionar e subtrair ao mesmo tempo, senhores. Vamos aqui transformá-los na condição de um número, de uma fração imprópria. A primeira, vamos multiplicar o 2 vezes 5 e adicionar o 3, ficamos com 13 quintos. O 3 vezes 4, 12, mais 1, 13, é o 13 quartos, menos 1 inteiro e 7 décimos. 10 vezes 1 ou 1 vezes 10 dá 10, mais 7, 17. Repetimos o denominador. Senhores, vamos ter que adicionar e subtrair essas frações ao mesmo tempo. Vamos precisar do mínimo, né? Se fizermos o mínimo entre 4, 5 e o 10, que são os denominadores dessas três frações, nós chegamos ao 20. Senhores, reduzindo as frações ao mesmo denominador. 20 dividido por 5 é o 4. 4 vezes 13 é o 52. Mais 20 dividido por 4 é o 5. 5 vezes o 13 é o 65. Menos 20 divididos por 2, 20 dividido por 10, 2. 2 vezes o 17, 34. Senhores, vamos operar, adicionar e subtrair essas frações com o mesmo denominador. Ficou simples, repetimos o denominador e vamos operar os numeradores. Ficamos a depender de 52 mais o 65 menos o 34. 52 mais o 65, senhores, é o 117, permanece menos o 34 sobre o 20. Aí, então, 117 menos o 34, ficamos com 83 sobre o 20. Senhores, uma fração imprópria. Chegamos, então, à mista, 83 dividido por 20, dá 4 inteiros e 3/20. Então, senhores, aí, no caso, como você adiciona e subtrai frações com uma expressão dependente de números mistos. Senhores, vamos à segunda parte do nosso vídeo, simplificação de fração. Então, senhores, vamos simplificar essas duas frações. Como você deve proceder? Primeiro passo, para você simplificar uma fração de uma só vez, você determina o máximo divisor comum em relação ao seu numerador e denominador. Segundo passo, você divide ambos os termos da fração, ou seja, o numerador e o denominador, pelo respectivo MDC do numerador e denominador. Vejamos como é isso na prática. Vamos simplificar 48 por 72. Senhores, o MDC de 72 e 48, que são os dois valores sempre partindo do maior em relação ao menor. Vamos executar o MDC pelo método das divisões sucessivas. Então, senhores, fazemos aqui, digamos, as nossas gaiolinhas sempre partindo do maior em relação ao menor. E aqui nós temos as peças, né? Acima, a primeira linha, usamos os quocientes. Na linha do meio, os divisores,
e abaixo o resto. Então, fazemos, em outras palavras, uma divisão na horizontal. 72 divididos por 48, senhores, vamos usar 1 no quociente, porque 1 vezes 48 é 48, e 48 para 72 é o 24. O que é que você vai fazer agora? Vai trazer esse 24 para o novo divisor e fica a usar o 48 dividido por 24. Você traz o 24 aqui, a linha do meio. Agora, ficamos a depender de 48 dividido por 24. Ficou fácil, né, senhores? 2 para ele, porque 2 vezes o 24 dá 48, e 48 menos 48, 0. Então, senhores, quando é que isso acaba? Quando o resto se torna igual a 0. Então, sempre que o resto é 0, concluímos o mínimo. E o máximo divisor comum, senhores, será nada mais, nada menos. O último divisor, no nosso caso, é o 24. Ou seja, o MDC de 72, 48, ou 48, 72, é, no caso, o 24. Bom, senhores, vamos voltar ao nosso problema. Vamos simplificar. A segunda parte, então, já temos que o MDC 72, 48 é 24. Vamos dividir as duas frações, a fração, os dois valores da fração, numerador e denominador, pelo máximo divisor. Então, no caso, 24. Então, vamos nós. 48 dividido por 24 é o 2. E 72 dividido por 24, 3. Então, senhores, 48 sobre 72 na simplificação, redução final, é 2/3. Vamos a 90 sobre 120, senhores. Vamos ao primeiro passo, vamos ao MDC desses dois valores. 120 e 90. 120 dividido por 90, pegamos 1 no quociente. 1 vezes 90 é 90, 90 para 120, 30. O que fazemos com esse 30? Linha do meio nele, divisor. Então, ficamos com o nosso 90 dividido por 30. Fácil, né, senhores? 90 por 30 é 3 no quociente. Então, 3 vezes 30 é o 90, vem menos 90, 90 menos 90 é 0. Concluímos, então, que o MDC 120 e 90 é o 30, que é o último divisor que encontramos. Então, senhores, vamos tomar a fração e dividir pelo MDC dos dois, né? 120 e 90, 90 120, que é o 30. Então, 90 divididos por 30 é o nosso 3, e 120 dividido por 30 é o 4. Ou seja, 3/4 é a fração relativa ou equivalente ou simplificada de 90 sobre 120. Senhores, vamos à nossa terceira parte, comparação de frações. Temos 3 estudos a fazer, são frações com o mesmo denominador, frações com o mesmo numerador e frações com numeradores e denominadores diferentes. Então, senhores, vamos à comparação de frações com o mesmo denominador. Como você procede? Para você comparar frações que possuem o mesmo denominador, a maior fração é aquela que possui o maior numerador. Vamos aqui a um pequeno exemplo para a gente esclarecer. Entre as frações abaixo, identificar a maior e a menor fração. Então, senhores, verificamos que todas elas possuem o mesmo denominador, que é 5. Se é pedido para você identificar a maior e a menor, você vai ter que lembrar, se a maior é a que possui o maior numerador. Então, olhamos aqui para o numerador e o maior dele, senhores, 29 sobre 5. Então, essa é a nossa maior fração, é a 29/500. Por sua vez, a menor, é o contrário, é aquela que possui o seu menor numerador, no caso é 1/5. Então, senhores, nessas 6 frações, a maior é a 29/500, maior numerador, já que elas possuem o mesmo denominador, que é 5, e a menor, no caso, conforme o pedido, vai possuir o seu menor numerador. Senhores, vamos aqui um outro item na próxima. Nós temos, então, que o denominador é o 29, né? A sua maior, então, mesmo caso, né? A maior possui o maior numerador, no nosso caso, os numeradores 5, 23, 13 e 4. A maior, então, é o 23 sobre 29. E a menor deles, menor numerador, então, é a 4 sobre 29. Então, senhores, aí a maneira de como você comparar frações que possuam o mesmo denominador. A maior é aquela que possui o maior numerador. Agora, gente, vamos a frações que comparando frações que possuem o mesmo numerador. A maior delas é a que possui o menor denominador, o menor divisor. Senhores, é pedido para você identificar a maior e a menor. Olha só, a maior possui, se elas possuem o mesmo numerador, a maior delas é a que possui o menor
denominador, menor divisor. No nosso caso, entre essas 4, a maior delas é a 5 meios. E por sua vez, a menor é o contrário, né, senhores? É aquela que possui o maior denominador, no caso é o 5/12. Então, senhores, aí como você identificar a maior e a menor fração que venha entre frações dadas que possuam o mesmo denominador. Agora, senhores, comparando frações, ainda no nosso exemplo, escrever em ordem de grandeza decrescente as frações abaixo. Então, frações com o mesmo numerador. Então, nós vimos há pouco, a maior é a que possui o menor denominador. Em ordem decrescente é o pedido. Senhores, aquela que vem, se é em ordem decrescente, nós devemos organizá-las de quem? Da maior para a menor, né? Ordem de grandeza decrescente. Vamos tomar da maior para a menor. Quem é a maior fração? É a que possui o menor denominador. Então, senhores, se elas possuem o mesmo numerador, a maior é a que possui o menor denominador. No nosso caso, é a 3 meios, né, senhores? É a maior e, por sua vez, a menor é aquela que possui o maior denominador. Então, em ordem decrescente, ficamos. É só você verificar, no caso, senhores, um macetezinho, é você verificar a relação dos numeradores, né? Se é em ordem, denominadores, melhor dizendo, já que os numeradores são iguais, para você colocar em ordem decrescente, da maior para a menor, você toma em ordem crescente os denominadores. Então, aí, senhores, o resultado do nosso probleminha. Senhores, vamos agora comparar frações. Frações com possuem numerador e denominadores diferentes. O que é que você faz? Deve reduzir as frações ao mesmo denominador. Ok? Então, primeiro passo, determinar o MMC, o mínimo comum dos denominadores. Segundo passo, devemos dividir o denominador comum, ou seja, o MMC, pelo denominador de cada fração, recaindo assim no primeiro caso, né, senhores, aquela que o denominador são iguais. Então, vamos nós aqui. Redução de frações ao mesmo denominador. Identificar a maior fração. Então, senhores, para identificarmos a maior fração, verificamos que os numeradores e os denominadores são diferentes. É o nosso terceiro caso. O que é que você faz? Mínimo comum entre os denominadores. 5, 15 e 20. O mínimo é o 60. Então, senhores, vamos lá. Operando o mínimo, redução dessas frações ao mesmo denominador. Então, 60 dividido por... Vamos dividir 60 por 5, dá 12. 12 vezes 2, senhores, chegamos então a 24. É o nosso primeiro numerador. Vamos ao segundo caso. 60 dividido por 15. 60 dividido por 15, senhores, é o 4. Pegamos o 4 vezes o 7, é o 28. Finalmente, 60 divididos, vamos dividir o 60 por 20, chegamos a 3, e 3 vezes 9, senhores, é o 27. Pronto. Temos frações que possuem o mesmo denominador, né, senhores? As duas aqui no caso, ou seja, a identificação da maior delas é aquela que possui o maior numerador, já que os denominadores são iguais. É aquele nosso primeiro caso. Então, senhores, a fração no caso pedida, a maior fração entre 2 quintos, 7 quinzeavos e 9 vinteavos, a maior dela é o 7 quinzeavos. Senhores, simplificação de frações. Então, deixamos aqui essas questões para vocês exercitarem, né? A nossa questãozinha, nossa proposta, e também operar e efetuar essas operaçõezinhas com números mistos. Senhores, no mais, valeu, bons estudos e até a próxima.